Glória a Jesus. Quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento dando glória a Deus. Isso é falta de açúcar, viu? Começa a não conseguir falar as palavras direito. Glória a Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, comigo em Isaías, capítulo de número 62. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu falei para os irmãos ontem, mas alguns dos irmãos não estavam conosco. Eu trago de volta ali do Brasil um abraço do nosso pastor. Semana passada nós estivemos ali no Brasil, confundidos alguns também como Flórida, né? Segundo o Rodrigo Faro, a Flórida é o 28º estado do Brasil, né? E nós fomos ali, estivemos ali com os nossos irmãos e foi uma bênção em nome de Jesus. A festa da nossa igreja foi muito bonita. No sábado de Santa Ceia nós estávamos reunidos por volta de 1.000 pessoas na Igreja Batista da Flórida. Foi realmente uma festa muito bonita, os nossos irmãos estavam lá e o nosso pastor enviou um abraço para os irmãos, tanto o nosso superintendente quanto o nosso pastor presidente, nosso pastor Joel, mandou um abraço para os irmãos e em breve deve estar passando por aqui de novo para estar aqui com a gente mais um pouquinho. Aliás, irmão Raul, eu cobrei o nosso superintendente a respeito daquela palavra que ele disse para a gente, que todo ano ele disse que vinha aqui visitar, quando o pastor Paulo, filho dele, dirigiu uma igreja aqui em Los Angeles, né? Aí até brincaram comigo, falei assim, você está achando que... Falei assim, eu quero lembrar o senhor que o senhor disse que todo ano ia lá em Los Angeles e tal, então, né? Nosso pastor superintendente está com 88 anos de idade, irmãos, e está lá, firme, pregando o evangelho, uma bênção para o nosso coração e feliz com Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje é o nosso culto de missão e nada mais oportuno do que nós falarmos a respeito de missão. Quando a gente fala de missão, às vezes as pessoas têm uma certa... Fique com sua Bíblia aberta, Isaías 62. Quando a gente fala de missão, as pessoas às vezes têm uma conotação assim, poxa, o pastor não vai dar uma palavra para nós hoje, né? Uma palavra para o meu problema, para a minha situação, para a minha circunstância. O pastor não vai endereçar uma palavra de Deus em favor das minhas situações pessoais, daquilo que eu preciso fazer na minha vida, né? A primeira coisa, e por favor, entenda isso de uma maneira bastante educada, né? A Bíblia não é um livro de cartomante, né? Ela não é ali para você tirar o seu versículo base para você ter o seu ego afagado sobre alguma questão particular sua, né? A Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade que traz solução para a vida humana num contexto geral e também particular. Mas o grande motivo da Bíblia Sagrada, a grande motivação de Deus para conosco é a salvação do perdido. E o primeiro perdido que você pode colocar nessa fila aí de salvação é você mesmo, que já está salvo, para a glória do nome de Jesus. Foi o primeiro perdido que você pode colocar na lista de que Deus quer alcançar através da sua vida, é você mesmo. Através do Espírito Santo de Deus, convencendo o seu coração do pecado, da justiça e do juízo, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porém, através de você, olha, tem uma carreata grande atrás aí, viu? Para ser salvo, para a glória do nome de Jesus. Há muita gente que Deus quer salvar através da sua vida. O texto que nós vamos ler foi escrito por Isaías cerca de 600 anos antes de Cristo. Agora, olha que interessante isso. O livro de Isaías tem 66 capítulos, igual a sua Bíblia, 66 livros. Agora, a história vai contar para a gente, os eruditos vão falar para nós, que o livro de Isaías, ele foi composto e foi selado em 2 etapas. A primeira etapa do livro de Isaías foi até o capítulo 39. E os outros 27 capítulos de Isaías, eles foram apenas tirados do selo depois que o povo estava no exílio. Só durante o exílio é que o selo dessa segunda parte de Isaías foi retirado e as pessoas puderam ter acesso ao livro de Isaías. Alguns menos crentes falam, inclusive, que esse tem o proto-Isaías e o deutero-Isaías, que é o segundo Isaías. E que esse segundo Isaías talvez não tivesse sido escrito por ele. Mas a tradição judaica rejeita isso de uma maneira muito grande. Por quê? E eu estou ensinando um pouquinho de teologia e você vai entender por que eu estou falando isso. Porque as palavras e o contexto de que Isaías traz, tanto na primeira parte quanto na segunda do seu livro, são muito congruentes de que existe um autor só desse livro, ou seja, não é alguém que se fingiu de Isaías que escreveu a segunda parte, é o mesmo Isaías. Agora, Isaías que é descoberto nessa segunda parte, nesse segundo momento, e que foi lido por aqueles que estavam no exílio, a situação deles era bastante complexa.
Por quê? Isaías, quando profetiza na primeira parte, começa a dizer a respeito de que, olha, vocês vão ser levados, vocês vão ficar cativos, vocês vão sofrer 70 anos, e se bem que ele não fala a respeito disso, mas Jeremias, vocês vão sofrer na mão dos babilônicos e vocês vão passar por grandes apuros. Ele, na segunda parte do seu livro, começa a falar de salvação. E eu não sei se você já passou por isso na sua vida, mas como é difícil você estar apertado e você ouvir ainda mais pancada, não é verdade? É muito difícil. Jeremias, por exemplo, no capítulo 29 do seu livro, ele escreve uma carta para o pessoal que está no exílio. E ele fala assim, olha, tem muito profeta aí no meio de vocês dizendo, vocês vão estar se libertos já está terminando o cativeiro de vocês. E ele fala assim, olha, não tem nada terminando não, viu? Vocês vão passar 70 anos aí. Você pode ficar tranquilo que vocês vão passar pelo que vocês têm que passar. Isaías, no entanto, na segunda parte do seu livro, ele começa a escrever sobre esperança. O capítulo 55, que eu, o Raul e a Ana gostam muito de ler, ele fala, por exemplo, sobre chuva em cima da montanha e neve, que depois, no final da sua corredeira de se transformar em água, se torna aquela água que rega a plantação daquele que plantou o trigo, então vira um pão para quem tem fome. É um panorama bonito daquilo que a palavra de Deus pode fazer. No capítulo 61, por exemplo, repetido pelo Senhor Jesus Cristo na sinagoga de Cafarnaum, lá no livro de Mateus e Lucas se repete isso, fala, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para levar boas novas aos cativos, para pôr em liberdade aqueles que estavam em prisões. Olha que coisa maravilhosa. Mas o capítulo 62 tem essa conotação de uma nação sendo liberta, um povo inteiro sendo liberto. E é claro que tem, porque Isaías 62 está endereçado, primeiramente, justamente àquele povo que estava cativo no exílio. Mas ele também, como um segundo pano de fundo nessa ideia de profecia, ele chega até nós e ilumina também a nossa vida, como profetas de Deus nesse tempo. Sabe por que você é profeta de Deus nesse tempo? Porque você repete, você é porta-voz das palavras que Deus colocou no seu coração e na sua vida. A profecia, como alguns entendem, não significa ser uma cartomante mística, de falar palavras do céu a respeito daquilo que está oculto e escondido na vida de alguém. Não. O profeta é aquele que fala a palavra ou serve de porta-voz de alguém que enviou uma palavra. Você, nessa cidade, nesse lugar onde você está, é profeta de Deus para proclamar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, capítulo 62, versículo de número 1, do livro do profeta Isaías. Diz assim, por amor a Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. Isaías começa esse panorama do capítulo 62 da sua profecia, dizendo que existe um objetivo muito claro na sua profecia. Existe um objetivo muito claro naquele esforço do profeta. E o objetivo dele é que as pessoas aprendam da salvação que há em Jesus. Da salvação que há no Messias esperado, e na pessoa de Jesus para mim e para você. Ele fala o seguinte, olha, eu vou ficar dizendo, eu vou ficar falando até que Los Angeles aprenda. Até que Torrance entenda. Até que a Califórnia aceite. Até que esse bairro de Westchester conheça. Até que com isso saia como uma luz que ilumina. Eu gosto dessa perspectiva de Isaías, porque quando você olha o Isaías do capítulo 6, o Isaías do capítulo 6 do seu livro, ele se encontra com Deus num panorama tão lindo. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E você fala assim, as visões de Deus. O momento do entusiasmo de contemplar aquilo que é espiritual. Você já viu um anjo alguma vez na sua vida? Talvez alguns de nós já tenham visto um anjo. Você já foi arrebatado em espírito para um lugar espiritual, que você sentiu como se você tivesse saído do chão? Você já chorou compulsoriamente ou de maneira sem você conseguir parar por conta de você sentir a presença de Deus no seu coração? Já foi batizado no Espírito Santo e se alegrou no coração de uma maneira muito extraordinária? Pois é,
essa passagem de Isaías é muito comparada a isso do capítulo 6. Porque ele diz que, quando no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Os anjos de Deus voavam ao redor do trono, os serafins voavam ao redor do trono, e ele pondera isso de uma maneira muito espetacular, ele conta detalhes. As asas sobre o rosto, outras asas sobre os pés, com outras voavam e diziam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que glória, né? Mas ao mesmo tempo, ele olha para si mesmo e o que ele diz? Ai de mim, que vou perecendo. No momento mais sublime da história dele, no momento mais extraordinário de tudo aquilo que ele tinha visto no aspecto espiritual, a primeira coisa que vem ao coração de Isaías é: eu vou morrer. E por que ele acha que ele vai morrer? Porque ele olha para si mesmo e percebe que o coração dele não é puro. Eu estou falando do profeta. Eu não estou falando de alguém que vivia no bar, de alguém que trai a esposa, de alguém que trai o marido, de alguém que é mau pai, de alguém que é má mãe. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do profeta de Deus, que foi retirado pelo Senhor para profetizar a Israel. Ele, quando olhou para o seu coração, ele percebeu que ele era um homem de lábios impuros. O que eu estou querendo dizer com isso? É que diante de Deus, irmãos, a única santidade é Ele. Diante do Senhor, o único que não tem mancha é Ele. Isaías olha para si mesmo e começa como que perecer. E ele confessa o seu pecado. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Ao mesmo tempo que ele acontece isso, Deus manda um anjo com uma tenaz, com uma brasa de fogo na ponta, toca os lábios dele e o pecado dele é tirado. Glória a Deus, o nosso pecado é tirado na presença de Deus. Muita gente para por aí nesse contexto. Que glória, ele viu e o Senhor tirou o pecado, pronto, acabou. Não, não, não. O enredo continua de que Deus está fazendo uma reunião no céu. E a pergunta de Deus que ecoa no céu é: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem é que eu vou mandar para proclamar as minhas novas? Quem é que eu vou enviar para dizer quem eu sou? Quem é que eu vou enviar para contar a respeito dos meus benefícios? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Agora, Isaías é um sujeito muito abusado. Por quê? Porque na reunião celeste, com os serafins presentes, com todos os filhos de Deus e anjos do Senhor presente, Isaías levanta a mão abusadamente e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. De maneira pontual e prontidão, naquela santidade que havia no céu, acabado de ser tirado o seu pecado, Isaías se coloca como: olha, se o Senhor precisa de alguém, eu não sei deles, mas eu estou aqui pronto para cumprir a sua chamada, para a glória do seu nome. O enredo do capítulo 62 está dizendo desse Isaías, então. Esse Isaías que está inquieto, esse Isaías que não se aguenta ficar com a palavra. Jeremias, na verdade, Jeremias também comparando esse mesmo contexto de Isaías, ele fala assim: olha, Senhor, eu estou aqui tentando falar a sua palavra, mas na verdade eu percebi que quanto mais eu preguei o seu evangelho, quanto mais eu disse a respeito do Senhor, quanto mais eu falei aquilo que o Senhor ia fazer, mais ruim ficou para mim. Eu só me dei mal profetizando. Eu fui para calabouço profetizando. Eu apanhei profetizando. Eu fui tratado como uma pessoa pior por conta que eu estava contando as suas coisas. Mas olha, a verdade é o seguinte, que se eu me calasse, as suas palavras dentro de mim era como fogo que consumia os meus ossos. Eu não conseguia ficar quieto. Eu não tinha como simplesmente: quer saber, eu não vou falar nada. Se eu fizesse isso, a sua palavra dentro de mim ia me consumir. Isaías, mais uma vez, por amor a Sião, por amor a Jerusalém, eu não vou me calar. Isaías não estava falando assim: quer saber? Se o Senhor não for lá na minha casa e consertar meus problemas, eu não vou falar nada. Se o Senhor não arrumar meu problema de documentação, eu vou ficar quietinho. Eu já falei para você isso uma vez. Jesus não é Santo Antônio, que você coloca ele de ponta cabeça e ele arruma um casamento para você.
Jesus não é uma entidade católica ou de qualquer outro tipo de religião que você faz barganha com ele. Com Jesus é o seguinte, ou é a sua vida toda ou não é nada. Ou é a completude do seu ser ou pela metade, não vale. Não vale. Jesus falando aos seus discípulos, ele foi tão enfático com isso, que ele falou assim, olha, muitos naqueles dias vão dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, e parece isso num contexto não simplesmente de um pecador, mas de um religioso, quanto mais. Alguém que fez obra para Deus, alguém que vestia terno e gravata e bonitinho vinha para o culto no domingo e dizia muitas coisas a respeito do Senhor, mas o seu coração era pela metade pelo Senhor. Porque ser pelo coração pela metade, tem muito jeito de ser pela metade. Não é só pela metade mais ruim, às vezes é pela metade melhor. E Jesus falou assim, olha, eu não conheço vocês, porque se não for ser para completo, não adianta. Isaías está aqui gritando, olha Senhor, é o seguinte, até que haja um resplendor da tua glória no mundo, eu não vou ficar quieto, eu não vou deixar de falar. A próxima etapa dessa passagem, por volta do versículo 2, ele fala assim, e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha, eu não vou me calar, ele tem uma certeza absoluta, que aquilo que ele está fazendo vai surtir um efeito. Sabe a melhor coisa de você ser crente no Senhor Jesus Cristo? É que você está fazendo propaganda de uma marca que já ganhou. Você está cumprindo um dever de alguém que já venceu. Você está trabalhando para uma empresa que já dominou o mercado. Você está trabalhando para um governante que já venceu todas as guerras. Ao mesmo tempo que ele fala assim, eu não paro até que aconteça, eu sei que vai acontecer. Eu não paro até que seja, eu sei que será. Eu não paro até que isso cumpra-se, eu sei que vai se cumprir. As nações da terra vão ser do seu Cristo. O Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua igreja e vai ser o governante de toda a terra. Não tem um lugar na terra que o governo de Cristo não vai chegar. Não tem um lugar na terra onde o comando de Cristo não vai alcançar. É por isso que o salmista fala assim, para onde eu fugirei do seu espírito? De onde eu vou me esconder de ti? Se eu subir até o mais alto dos céus, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no inferno, até ali o Senhor me sustentará. E a tua destra, até ali o Senhor me verá, e a tua destra me sustentará. Eu não tenho como fugir. Se eu pegar as asas da alva e subir nelas e for para longe, até lá o Senhor me alcançará. Não tem para onde fugir. É assim o governo de Cristo na terra, não tem para onde fugir. Isaías entendia que isso ia acontecer, que a glória do Senhor seria um diadema real na mão de Deus. Então ele começa agora a olhar para Israel e começa a perceber alguma coisa muito interessante. E aqui talvez seja o contexto de que, mas eu e você precisamos disso no dia de hoje. Ele fala assim por volta do versículo 3, nunca mais te chamarão desamparada. Nunca mais te chamarão desamparada. O contexto desse relacionamento entre Deus e o seu povo sempre foi colocado de uma maneira de casamento. Sabe por quê? Porque o casamento é uma união tão profunda entre dois seres que a palavra de Deus diz que quando vocês se unem, vocês se tornam um só. Existe uma responsabilidade completa no casamento. Existe algo que une todas as partes, que permeia prescruta todas as intimidades de um casal, que acontece através de um casamento. Olha, o relacionamento de um pai com o filho, ou de uma mãe com o seu próprio filho, não é tão profundo como um casamento. Por quê? Porque existe uma questão de projeção genética na mãe para com o filho, também de influência genética de pai para os filhos através da semente masculina no nascimento de uma criança, mas no casamento existe uma união e um contrato feito entre duas pessoas e um acordo entre duas pessoas. Existe um acordo que a palavra de Deus chama de inseparável. Jesus falou o seguinte, o que uniu Deus, não separe o homem.
Mas o contexto de Israel, sendo a esposa de Deus Pai, principalmente nesse Antigo Testamento, há várias passagens que conotam isso como se Israel fosse a esposa de Deus. Nesse tempo do exílio, ela foi se considerada como desamparada. Oséias, por exemplo, fala do divórcio de Deus com Israel. Um divórcio que não foi Deus que assinou, foi Israel que foi para longe. Já imaginou isso? Um divórcio que foi feito, na verdade, de uma maneira tão absurda e tão abrupta, que deixou marcas no coração, que deixou feridas no coração. Não é fácil terminar um relacionamento. Não é fácil, às vezes, terminar uma amizade. Eu tenho amigos que deixaram de ser meus amigos por vontade deles, e até hoje me sangra o coração por pensar dessas pessoas. Eu falei, poxa, ele era tanto meu amigo. Mas um relacionamento onde você chegou ao máximo da intimidade com outra pessoa e esse relacionamento ser cortado, deixa marcas profundas. Deixa marcas que são duras de você tirar delas. Mas tem um outro problema também. Tem muitos casamentos hoje que a única coisa que existe unindo essas pessoas é um contrato legal. Elas não são já casadas já faz muito tempo. Porque nessa promessa que havia sido feita, hoje ela é desamparada. Quantas pessoas nessa cidade hoje não estão se sentindo desamparados? Desamparados por alguém que fez uma promessa? Desamparados por alguém que se aproximou, mas depois foi embora? Desamparados por conta de até mesmo uma adição? A adição deixou essa pessoa, o vício deixou essa pessoa desamparada. A pessoa está completamente desamparada porque ela não consegue mais sair daquela situação de tal forma que é desesperadora, ela se sente desamparada. Pelas pessoas, pelos amigos. Há pessoas agora mesmo, e sabe, isso parece até marxista por alguns, mas essa é a maior realidade que a gente pode encontrar. Tem gente agora mesmo com milhares de dólares na sua conta bancária que está pensando em tirar a própria vida porque se encontra desamparado. Completamente desamparado. Mas você lembra como Isaías começou esse capítulo? Eu não vou sossegar até que a luz de Deus alcance. Eu não vou ficar calado até que a justiça de Deus resplandeça por amor a Sião e por amor a Jerusalém. Eu não me calarei. Esse versículo que a gente está começando a dizer agora, ele fala assim, vai chegar um tempo, por causa da insistência dos profetas de Deus nessa terra, que nunca mais chamarão essa cidade, essa pessoa, essa região, essa situação de desamparada. Deus vai alcançar. Deus vai restaurar. Deus vai colocar de volta no lugar onde precisava estar. Nunca mais te chamarão de desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Você conversa com as pessoas e fala a respeito da Califórnia com muita gente, e a pessoa fala assim, essa terra é assolada. Algum tempo atrás conversava com um amigo pastor aqui da cidade de Los Angeles também, que tem uma escola, e conversava com ele a respeito de algumas coisas acontecendo no contexto político da nossa região, e ele falava assim, Deus abandonou esse lugar. E eu falava assim no meu coração, não, Jesus, o Senhor não abandonou esse lugar, não. Deus deixou esse lugar de lado, esse lugar é assolado. Você sobe a montanha, tem macumbaria, tem os demônios estão lá. Você desce a montanha, os demônios estão lá nas esquinas também, o povo igual um zumbi andando na rua. As pessoas estão andando assoladas, é um lugar assolado. Nunca mais se denominará essa terra assolada. Sabe por quê? Por causa do profeta de Deus que não se cala, até que a luz de Deus resplandeça nesse lugar. Aquela pessoa que ama a cidade, não por causa daquilo que a cidade fez no passado, mas por causa da promessa de Deus para esse lugar, agora e no futuro. Que sabe que Deus tem alguma coisa de extraordinária para fazer aqui, e não vai se calar, porque sabe que Deus está promovendo a sua glória através da sua própria vida. E ele continua nesse versículo, e eu gosto muito. Mas, olha, nunca mais chamarão desamparada, nem a sua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-se-á Refizibá. Sabe o que significa isso? Que eu tenho o meu prazer.
Olha, imagina isso. Quando tem alguma coisa que você gosta de fazer, como é que você faz as coisas que você gosta de fazer? Como é que você se comporta perto das pessoas que você gosta de estar perto? Quando você tem prazer em alguém, você trata aquela pessoa muito melhor, não é? Quando naqueles dias, meu companheiro, meu amigo, que você está mais apaixonado pela companheira, como é que você trata ela? Como é que você serve ela? Como é que você olha para ela? Quais coisas que você fala para ela? Talvez seja uma boa ideia para você ir para casa pensando hoje também, né? E você, quando você está mais apaixonada por ele? Quando seus olhos se animam por quem ele é e por aquilo que ele faz para você, como é que você trata ele? A palavra que Deus colocou aqui, olha, depois de ser desamparada e assolada, agora vai ser o lugar onde eu tenho o meu prazer. Eu estou me sentindo bem por ver Los Angeles. Eu estou me sentindo bem por ver essa pessoa que antes estava longe. Eu estou me sentindo bem por enxergar você, servindo a Deus de verdade, de coração aberto. Eu me sinto bem, Deus está falando. Me traz prazer ver a sua vida levantada. Agora você não vai ser mais alguém que foi desamparado ou que foi assolado. Agora você não vai ser mais conhecido como no passado você era. Agora você vai ser conhecido como alguém que quando as pessoas olham, aí vai alguém que Deus anda com ele. Aí vai alguém que Deus protege. Esse aí é o queridinho de Jesus, porque tudo que ele faz, Deus ajuda ele e aguarda ele. Porque agora o nome muda. E a terra será de Beulá, casada. Lembra que antes era desamparada? Agora vai passar na rua e vai falar assim, ó, Deus casou com essa terra aí. Deus casou com esse lugar. Ei, esse lugar está casado com Deus. Aqui não tem como você andar e você não sentir mais a presença de Deus. Quanta gente chega para mim, Presbítero Hall, e fala assim para mim, quando eu chego a Los Angeles, chega um peso na minha alma. Quando eu ando naqueles lugares da Califórnia, parece que aquilo ali é uma penumbra. A mesma coisa que dizem a respeito de Londres, muita gente fala isso. Chega em Londres, aquele peso na cidade de Londres. Mas vai chegar um tempo que vão pisar nessa terra e vão falar assim, Deus está aqui. Vão chegar por essas portas e vão falar assim, aqui é a liberdade do Espírito Santo. Deus está aqui, sabe por quê? Porque quando entrar pela porta para dentro, vai ser um lugar onde estão casados com o Senhor nosso Deus. Existe uma unidade entre Deus e essas pessoas que estão aqui. Existe uma aura, né, que as pessoas falam aí fora. Existe um espírito que cobre, que serve as pessoas com unidade para com Deus. Por quê? Porque alguém, desde o começo, está insistindo. Até que a luz resplandeça, eu não paro de falar. Até que a justiça aconteça, eu não paro de gritar. Porque um dia vão conhecer esse lugar como casado com Deus. Mais uma vez eu quero repetir para você, que o profeta Isaías estava falando assim, Senhor, é o seguinte, só que tem essa situação aqui minha, né? Senhor, só que tem esses percalços da minha vida. Isaías não está contando um choro antes de se colocar à disposição de Deus, para que Deus cumpra a sua chamada na vida dele. Eu não vou te contar como que Isaías terminou, não, deixa para lá. Ele não cessa de gritar, de falar, de chamar, de anunciar o bem de Deus para aquela terra e para aquele lugar. É a insistência do coração dele. Missão está no coração dele. Missão está nos olhos dele, na boca dele, no andar dele. Ele não se preocupa consigo mesmo, ele se preocupa de como é que eu faço para promover o nome de Deus aqui onde eu estou e no lugar onde eu estou. Isso é o que dá prazer à vida dele. Isso é que dá prazer ao coração dele, para a glória do seu nome. E ele continua dizendo, porque o Senhor se agrada de ti, e como terra, a tua terra, o Senhor se casará com ela. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Vai ser uma união tão perfeita. Vai ser uma união tão bem feita que vai recorrer toda a família junto. Sabe o que acontece? É que vai acontecer em Los Angeles, mas vai chegar a San Diego. Vai acontecer em Los Angeles, mas vai chegar a São Francisco. Vai acontecer em Los Angeles, mas vai pegar o estado do Oregon. Vai acontecer em Los Angeles, mas vai chegar ao Arizona. Os filhos vão ser abençoados. Vai haver uma expansão daquilo que Deus está fazendo. Por conta, mais uma vez, de alguém lá em cima, ficou tocando a trombeta de que existe esperança para esse lugar. De que existe vitória para essa gente.
de que existe saúde em Deus para transformar um ambiente inteiro. Eu sei que às vezes, quando a gente olha para nós mesmos e fala assim, Senhor, como é que isso tudo vai acontecer através de mim? Eu quero que você se coloque no sapato daqueles 11 pescadores. Quando Jesus olhou para eles depois de um dia de pesca, que aconteceu alguma coisa diferente, que eles pescaram onde eles não podiam, e Jesus falou assim, agora daqui para frente vocês vão ser pescadores de homens. Eu? Eu vou ser pescador de homem? O senhor tem certeza? Eu acho que o senhor errou o caminho. Que endereço que o senhor tem aí? Qual o endereço do senhor? Não é 90045, era 91045. O senhor errou, é outro zip code, está errado. Não estava errado. Aqueles 11 pescadores trouxeram a palavra de Deus que chegou até nós hoje. Por que não pode ser você? Que não aguenta até que Sião ouça, que não se cala até que as nações entendam. Por que não pode ser você, que se coloca no lugar do intercessor entre os homens e Deus e começa a proclamar o evangelho genuíno, o evangelho da salvação. O evangelho que diz assim, é verdade, você foi conhecida como desamparada por causa do seu pecado, mas sabe de uma coisa? Agora Deus está tirando o seu pecado. Deus está removendo o seu pecado. Lembra do capítulo 61? Vai colocar aqueles que estavam presos em liberdade. Tinha gente presa, mas agora por causa de você e por causa da palavra que Deus colocou no seu coração, Deus vai trazer liberdade a esse povo. Sobre os teus muros eu pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Olha, você aí que está querendo falar alguma coisa de Deus, não se cale. Olha, você aí que a palavra de Deus chegou no seu coração e você sabe que é isso que você tem que fazer, não fique quieto, até que isso que ele prometeu para Jerusalém aconteça de verdade. Até que isso que ele prometeu para essa terra aconteça de verdade. Sabe? Às vezes a gente conversa com os irmãos dos planos que a gente tem para a cidade. Às vezes, algumas pessoas olham para a gente e falam assim, vamos lá, pastor. E outras pessoas olham e falam, será? Esse moço está muito maluquinho, né? Fazer isso aqui? Com a quantidade de brasileiros que a gente tem aqui? Com a quantidade de pessoas que a gente tem aqui? Com esse modelo que ele tem aqui? Se ele fosse mais layback, como algumas pessoas aí, nada contra. Talvez ele conseguisse mais gente. Mas nesse modelo, todo quadradinho, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas estão fartas de mediocridade. As pessoas estão fartas do meia boca. As pessoas estão fartas de mentira. As pessoas estão fartas de até pela metade. Eles querem o vaso cheio. Eles querem o vaso completo. Eles querem o vaso íntegro. Hoje mesmo eu ouvia uma pessoa falando na internet que não era crente. Não tinha nada a ver com igreja. O vídeo era completamente secular. E a moça falava o seguinte, olha, o que você acha que os homens estão pensando de você se vestindo com essa roupa curta na internet? O que vocês acham que eles querem com você? E eu fui procurar para ver se a pessoa estava trazendo, de repente, uma doutrina de alguma igreja. Não tinha nada a ver, sabe por quê? Porque as pessoas estão fartas de mediocridade. As pessoas não aguentam mais o meia boca. Elas não aguentam uma palavra que simplesmente afaga o ego dela no domingo e fala assim, vai lá viver do mesmo jeito que você sempre viveu. Elas estão cansadas de uma palavra que não desafia o âmago delas desde dentro. Elas estão fartas de não ver o trono de Deus em glória e serem retiradas do seu pecado. Sabe para quê? Porque depois a alegria vai ser tão grande que não importa o desafio. Toda a terra vai ouvir a respeito da salvação que vem de Deus e da liberdade verdadeira que há nele. O Senhor está clamando sobre a terra. A voz de Deus está vindo sobre a cidade de Los Angeles, aonde estão os fiéis? Aonde estão aqueles que não se calam? Aonde estão aqueles que se colocam à frente e falam assim, Senhor, envia-me a mim, porque eu não vou me calar.
Porque eu não vou ficar olhando para a minha circunstância, para o meu problema, para a minha situação. Eu vou me colocar à disposição para que o seu nome seja glorificado. E na glória do nome de Deus, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter os seus filhos em sujeição, você vai ter a sua casa liberta, você vai ter a sua casa feliz, porque você não se calou na hora que Deus chamou você para fazer a palavra, para trazer a palavra para a glória do nome dele. Terminando, versículo de número 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Jurou o Senhor. Eu lembro de Hebreus, capítulo de número 6, quando Deus está falando a respeito de Abraão e do contrato que ele fez com Abraão. Ele está falando assim, olha, quando Deus fez promessa a Abraão, ele foi ratificar aquilo que ele fez de promessa. Porque é o seguinte, quando os homens fazem promessa um para o outro, às vezes eles têm que procurar um lugar fora, né? Para tipo assim, olha, nosso contrato é muito grande, nós precisamos aqui de um escrow account. Alguém terceiro que fique com esse dinheiro guardado, para se algum de nós falhar no nosso contrato, essa pessoa paga-nos. É o insurance. É o seguro. O que é o seguro, né? Xandinho, como deveria funcionar o seguro, não é verdade? Quando alguma das partes erra, o seguro entra e cobre a dívida para que ninguém saia no prejuízo. O que Deus está falando em Hebreus é justamente isso. Às vezes as pessoas fazem contrato um com o outro que tem que ter um seguro, para que se alguém errar, aquele seguro pague. Pois é. No mundo antigo, o seguro era assim. Quando você tinha um contrato com outra pessoa, que os stakes, que o prejuízo daquele contrato não cumprido era muito alto, eles faziam o seguinte, eles cortavam os animais metade pela metade e faziam como se fosse uma passarela com os animais. E as duas pessoas que fizeram um contrato passavam pelos meios dos animais, dizendo o seguinte, olha, se eu falhar na minha parte do contrato, o que aconteceu com esses animais, aconteça comigo ou com os meus bens. Era isso que significava aquele contrato. Deus está explicando esse contrato para um mundo um pouquinho mais moderno daquela época. Ele está falando o seguinte, olha, porque os homens, quando fazem promessa um para o outro, fazem um juramento. E o juramento é justamente o seguro. Para que, então, ninguém fique com medo. Olha, será que esse cara vai pagar o que ele prometeu? Será que ele vai cumprir o que ele disse? Mas aí, ele continua dizendo, pois então, quando Deus foi fazer promessa a Abraão, quando Deus jurou a Abraão que lhe faria beneficência, ele procurou alguém por quem jurar. Quem é que vai servir de seguro para a minha promessa para Abraão? Quem é que vai servir de seguro para a promessa que eu fiz para a igreja em Los Angeles? Quem é que eu vou servir de seguro para a promessa que eu fiz para Glendale, para Torrance, para El Segundo, para essas cidades que estão aqui em volta? Quem é que vai ser o seguro para isso? Diz que Deus procurou alguém por quem jurar. E não encontrando ninguém no universo maior do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo. Eu mesmo garanto que isso vai acontecer. Agora, é tão fantástico a leitura de Gênesis capítulo 15 disso, que diz que Abraão, depois ele fazia as partes e abria as partes, antes dele passar pelo meio, ele dormiu. Quando ele levanta, ele acorda com uma bola de fogo vindo do céu. E a bola de fogo sozinha, que é Deus manifestado, passa pelo meio das partes. Abraão não passa. Abraão não passa pelo meio das partes. Significando que, Abraão, você não consegue nem mesmo participar do juramento que eu faço para você. Mas Abraão, quando você falhar, eu garanto. Abraão, quando você tropeçar, eu garanto. Abraão, quando não der para você, eu garanto. A palavra que nós temos aqui, lendo aqui agora, é que Deus jurou pelo seu braço direito. Deus falou assim, olha, a minha destra, o meu braço direito, que representa justamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é Ele quem prometeu que essas coisas para essa cidade, para esse lugar vão acontecer. É Ele quem prometeu que as vidas vão ser libertas. Não é uma promessa que o pastor faz, não é uma promessa de culto empolgado de domingo, não é uma promessa de uma reunião da Assembleia de Deus, é uma promessa de Deus para esse lugar. É uma promessa do Senhor dos céus e da terra para essa região e para esse lugar. E Ele jurou pelo seu braço direito que Ele vai fazer. É por isso que Isaías está empolgado. É por isso que Isaías falou assim, eu não vou ficar quieto, vocês vão ver só.
Eu não vou me calar. Olha, marca o que eu estou dizendo. Eu vou ficar falando que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir. Sabe por quê? Porque eu sei quem prometeu. Eu sei quem jurou. Sabe por que eu sei quem jurou? Porque eu conheci Ele. Eu vi Ele assentado no trono. Eu vi Ele na minha casa e na minha vida. Eu conheci Ele tocando nas minhas coisas. E ainda que as coisas hoje não estejam no lugar que eu gostaria que elas estivessem, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E Ele termina dizendo: nunca mais darei teu trigo por comida aos teus inimigos. Nunca mais. Nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. Essa expressão do trigo e do mosto é tão profunda e tão absoluta que eu quero terminar justamente com ela, a respeito disso com você. O trigo representa o alimento que você planta e espera para colher. Eu não sei se você passa por isso, mas como é difícil ganhar esse dólar. Mas como é difícil que esse dólar chegue no bolso. Às vezes custa tempo com a família, às vezes custa a nossa moral. Como assim? A nossa dignidade. Quantos casos eu não conheço de pessoas que falam assim: pastor, era fazer isso ou ver minha família passando fome? Pastor, era fazer isso ou então alcançar aquilo lá, eu não tinha como, porque... Quantas vezes eu ouvi de alguém falando assim: ah, pastor, para mim comprar a casa que eu precisava comprar, eu fiz um Silvio Santos, eu não tinha jeito. Sabe o que é o Silvio Santos? Essa é antiga aqui nos Estados Unidos. Viu? Não tinha como. Eu dei um jeito. Mas aí o tempo passa e você plantou aquele trigal enorme e parece que agora você vai colher, vem alguém e leva o seu trigo embora. Você ganha muito mais do que você ganhava no primeiro dia, mas não dá conta. Você recebe muito mais do que você recebia antes, mas a vida parece que piorou. A promessa de Deus de restauração para esse povo é o seguinte: olha, vocês vão comer o trigo que vocês plantaram. Vocês vão desfrutar do que vocês fizeram. Vocês vão se alimentar dessa palavra que eu mandei para vocês. Ela não vai se esvair por aí, não. E a segunda parte: vocês vão beber o mosto pelo que vocês trabalhou. Sabe o que significa? O mosto, nesse sentido, é o símbolo da alegria. O vinho representa a alegria na palavra de Deus, principalmente na linguagem profética e poética da palavra de Deus. E ele está falando assim, que pelo mosto, para beber esse mosto, vocês trabalharam. Vocês foram lá, plantaram a vinha, colheram a uva, pisaram a uva, até que saísse o suco. Deu trabalho para que você alcançasse essa alegria. Quanta gente também não corre atrás para ter um pouquinho de alegria. Quer saber, eu vou para a América porque lá eu vou viver melhor com a minha esposa. Quer saber, eu vou para a América porque lá meus filhos vão desfrutar mais da vida. Quer saber, eu vou sair desse contexto aqui, vou para lá e vou fazer esse projeto aqui que vai me custar agora, para que a nossa família seja mais feliz. Chega lá, nem a família é feliz, nem você é feliz, nem a esposa é feliz, nem o marido é feliz, ninguém é feliz. É todo mundo infeliz. Porque você trabalhou, mas você não tomou da alegria. Você correu atrás, mas a alegria não veio. Não deu certo. Não funcionou. A promessa do braço de Deus que jura para essa região é o seguinte: você trabalhou para ter essa alegria, não vai? Você vai ter ela. Você vai colher essa alegria. Você vai ficar feliz. Você vai desfrutar com a sua casa. Você vai ter seus filhos em volta e o abraço deles de novo vai te completar. Você vai estar com seu cônjuge na sua casa e o olhar dela de novo vai completar você. O olhar dele de novo vai fazer você se sentir amparada. Porque você não vai ser mais desamparada, você agora vai ser casada. Quando entrarem na sua casa, vai falar assim: aqui é a casa de alguém que Deus tem compromisso com eles. Quando alguém entrar nas ruas dessa cidade, eu vou falar assim: esse aqui é um lugar que Deus visitou essa terra. Deus visitou esse lugar. Irmãos, não está muito longe não. Em 1906, Deus visitou esse lugar de uma forma extraordinária. O avivamento da Rua Azusa.
Deus vai visitar essa terra de novo. Marque as minhas palavras, eu vou ficar repetindo elas, até que aconteça. Deus vai visitar esse lugar para a glória do seu nome. Fique de pé, por gentileza. Mas Deus vai visitar esse lugar. Deus vai visitar esse lugar, não vai ser para fazer oba-oba, não. Não vai para emocionar você, não. Vai ser para transformar essa terra. Mas Ele vai visitar esse lugar através de você. Como um farol que brilha à noite, como um abrigo no deserto, vai ser a sua vida e a sua casa. As pessoas vão chegar em você e vão falar assim: meu amigo, depois que você começou com essa coisa de Jesus, aí tem uma coisa diferente em você. Depois que você começou a falar de Jesus para mim, meu amigo, eu não sei, mas eu não consigo terminar um dia sem perguntar para você. Sem perguntar para você como é que faz para mim conseguir resolver esse problema na minha casa. As pessoas vão te procurar. As pessoas vão perguntar para você: como é que faz para mim solucionar esse problema? Ei, me dá uma luz aí, como é que faz? Me ajuda. Eu estou querendo me matar, como é que faz? Eu já não aguento mais. E na sua boca vai falar assim: ei, tem uma luz resplandecendo nesse lugar, você sabe? Tem uma luz se levantando aqui. Tem um povo se levantando nesse lugar. E você vai conhecer a palavra do Senhor e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse hino diz assim, eu quero que você pense nele. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Está na hora de você deixar o Senhor te usar. Está na hora de você falar assim: chega, Senhor, chega de ficar olhando o que é que tem para mim nisso aqui. Eu vou começar a olhar para o Senhor. Eu vou me jogar pela missão, pelo teu nome nesse lugar, pela glória do teu nome nesse lugar, para que o teu nome apareça, para que a tua glória resplandeça, para que as pessoas saibam que o Senhor é Senhor. Ainda que me custe as coisas, ainda que eu não esteja completo, o que me completa é a tua presença, é o Senhor em mim, é isso que me completa. Agora sonda o meu coração, Senhor, vê se em mim algum caminho mal, me ajuda, para que eu possa fazer isso para a glória do nome de Jesus. Se Deus falou com você, e você quer fazer um compromisso novo de missão com Deus, você, é a sua hora, é o seu momento, é o seu tempo de marcar diante de Deus um compromisso verdadeiro da sua alma com a missão de Deus nesse lugar. Não é no lugar que você prefere, é nesse lugar. Não é no lugar que você almeja com o tempo, é nesse lugar, é onde Deus te plantou, é nesse condomínio, é nesse trabalho, é nessa empresa, é com essas pessoas, é aí que Deus vai te usar como missão. É aí que você vai se levantar no meio daquele lugar e falar assim: Senhor, até que a tua glória resplandeça, até que a tua justiça apareça, eu não vou me aquietar, eu não vou dizer porque eu sei. Que essas pessoas hoje que andam desamparadas, elas vão ouvir do Senhor. Se Deus falou com você, vem à frente, eu quero ir com você, por você. Como um
farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, eu preguei a tua palavra, Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, Pai, para essa noite, para esse lugar. O Senhor sabe, ó Deus. E quando o Senhor me deu essa palavra, Senhor, Pai, eu relutei contigo, Senhor, de pregá-la. Mas o Senhor, Pai, fez aquilo que lhe apraz, ó Senhor, Pai, e por isso eu sou feliz, ó Deus, de ter pregado a tua palavra. Senhor, agora que os teus filhos receberam, Senhor, no coração e na vida, Senhor, eu te peço, Pai, multiplica, Senhor, a tua palavra na vida dos teus filhos, ó Senhor, e a chamada que o Senhor hoje confirma no coração deles, multiplica. Esse lugar é teu, Senhor, essa cidade é tua, essa terra é tua. Senhor, Pai, confirma com dons nessa noite. Senhor, Pai, visita com dons a casa dos meus irmãos, ó Senhor, Pai, batiza com teu Espírito Santo, Senhor. Enche do teu Espírito Santo, Senhor, Pai, batiza, Senhor. Dá para eles, ó Senhor, Pai, um memorial, Senhor, Pai, da tua vontade sobre a vida deles. E enche do teu Espírito Santo, Senhor, Pai, que haja sinal na tua igreja, Senhor, sobre isso que o Senhor chamou os teus filhos para viverem, Senhor. Que haja sinal na vida deles, ó Senhor, Pai, sobre isso que o Senhor confirma hoje, Senhor, Pai. Que haja sinal, Senhor, na casa e na vida, Senhor, sobre isso que o Senhor promete hoje, Senhor, Pai, faz cumprir segundo a tua vontade, Pai. Senhor, mais uma vez, é a glória do teu nome, é o teu braço estendido, Senhor. É a fidelidade, Senhor, da tua palavra, Senhor. É a fidelidade do teu compromisso, Senhor, Pai, com a tua igreja e com a tua casa, Senhor. É a fidelidade, Senhor, Pai, da tua palavra que diz que o Senhor vai cumprir tudo que o Senhor prometeu, Senhor, até que a última palavra, até que o último tio esteja cumprido. Senhor, Los Angeles é tua, Senhor. Los Angeles, ó Pai, não é dos principados e potestades malignos desse lugar, não. Senhor, Pai, Torrance é do Senhor, Deus. É o segundo, é do Senhor, Pai. Senhor, Culver City é do Senhor, Pai. Westchester é do Senhor. Los Angeles é do Senhor, Pai. Glendale é do Senhor, Pai. Burbank é do Senhor, ó Deus. Santa Clarita é do Senhor, ó Deus. Moreno Valley é do Senhor. El Monte é do Senhor, Pai. Pasadena é do Senhor, Pai. Toda essa região Gardina, Senhor, Pai, é do Senhor, Pai. Todo esse lugar, Senhor, Pai, é do Senhor. Senhor, Pai, nós estamos aqui como um sinal, Senhor, Pai, da tua beneficência a esse lugar. Oh, Pai, para que o teu nome seja glorificado nesse lugar, oh, Pai. Hoje mesmo o Senhor está dando, Senhor, Pai, vitória ao teu povo. E o Senhor está dando vitória à tua igreja. Ali é o segundo, Senhor, Pai. Aquele lugar, Pai, que o Senhor nos prometeu naquele lugar, Senhor, é teu, Senhor. E é para a tua glória, Senhor, aquele prédio, Senhor, Pai. Aquela escola funcionando e o teu nome, Senhor. A pureza do teu nome, Senhor. Oh, Deus, a pureza, Senhor, Pai, do teu nome.
a simplicidade do teu Espírito, Senhor Pai, do teu Evangelho. A alegria, Senhor Pai, da reunião, Senhor, dos teus filhos por causa de Ti. Vai ser lembrada, Senhor Pai. O Senhor vai abraçar as vidas ali, Senhor. O Senhor vai ali, Pai, pousar o teu Espírito e vai haver liberdade naquele lugar. E na casa de cada um dos meus irmãos, para a glória do teu nome, Senhor. Hoje o Senhor entra naquele condomínio e coloca através daquela casa uma luz, ó Senhor, para aquela região. O Senhor entra naquele prédio hoje, Senhor Pai, e levanta ali, Senhor, um memorial, Senhor, para aquelas pessoas que vivem ali. E, Senhor Pai, não mais o teu nome, Senhor, será blasfemado naquele lugar, mas o teu nome vai ser glorificado, porque o Senhor, através da vida dos teus filhos, ó Pai, faz-se presente naquele lugar para a glória do teu nome. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.